Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar, toda honra e toda glória, através do seu Filho amado, que a sua palavra diz: quem honra o Filho honra o Pai. Então, quem ama o Filho ama o Pai. Quem faz a vontade do Filho faz a vontade do Pai. Por isso, ninguém poderá ir ao Pai se não for pelo Filho. E você que está escravo do poder das trevas e do poder de Satanás, inscreva-se nesse canal, assista este escudo para ser liberto e liberta, em nome de Jesus. Porque essa igreja que foi levantada por Ele, que faz a diferença em Caruaru, ela realmente tem poder para, através do Espírito Santo, fazer curas, mas gratuitamente, de graça. Receba, porque com dinheiro, nem com ouro, nem com prata, você poderá ficar curado ou curada da sua enfermidade que está no seu corpo, da sua enfermidade que está no seu espírito. Mas se creres, verás a glória desse Criador dos céus e da terra e do mar. Mas Ele não aceita pagamento. Ele não aceita oferta em dinheiro. Ele não aceita dízimos de Satanás feito dinheiro. Ele só quer uma coisa: que creias, que ouças a sua palavra. Então, deixe seu link, inscreva-se para que realmente você receba a bênção daquele que pode todas as coisas. A libertação. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, porém, respondendo aos fariseus, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento do Criador pela vossa tradição? Porque o Criador ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: por que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento do Criador dos céus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de pastores evangélicos hipócritas. E chamando a si a multidão, Jesus lhe disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca do homem. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, quando ouvem estas palavras, se escandalizam? Jesus, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos evangélicos e evangélicas. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre
e é lançado fora. Mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que condenam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não condena o homem. Aleluias. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saiu daquelas cercâneas gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, lhe rogaram dizendo: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então Jesus respondendo disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. Veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, outros muitos, e os colocava aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificavam ao Criador dos céus. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias ouvindo a minha palavra, e não tenho que comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no meio do caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos vinha no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E os poucos de peixes? Então mandou Jesus que a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, os partiu, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos, por sua vez, deu à multidão. E todos comeram e se saciaram. Levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços de pão. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e dirigiu-se do território de Magdala. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, lhe pediram que lhe mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não sabeis, conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede-me um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda, tinham esquecido-se de fornecer-se de pão. Jesus lhe disse:
adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus, pastores evangélicos. E eles razoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos ter trazido pão, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantas alcofas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falo a respeito desse pão, mas que vos guardes do fermento dos fariseus, pastores evangélicos e saduceus? Então compreenderam que não falava desse pão, mas do fermento dos fariseus, da doutrina falsa, dos pastores evangélicos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, outros que tu és um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Criador dos céus, da terra e do mar. E Jesus respondendo disse: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Filho. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, sofrer muito dos anciãos e dos principais, dos pastores, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. Deus não quer que aconteça isso contigo, Senhor. E Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo. Porque não compreendes ainda as coisas que são de meu Pai, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? O que daria um homem em recompensa, em resgate da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluias. 6 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e os seus rostos resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem eu tenho prazer. Darei ouvido a ele. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, lhe tocou e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus Cristo. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é visto que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer, sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhe falava de João Batista. Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água, e eu os trouxe a teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Me trazei cá o menino. Repreendeu Jesus o demônio que saiu do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram e perguntaram: Por que não podemos curar este menino? Jesus lhe disse: Porque esta casta de demônio realmente não sai, a não ser pela fé, pela oração. Por causa da vossa pouca fé não pudeste curar. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passar daqui para acolá, e a te passar, nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Chegando Jesus a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam de dracmas o imposto, e disseram: Vosso mestre não paga o imposto. Disse ele: Sim. E entrando Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão Pedro, de quem cobram os reis, os presidentes, os governadores da terra, os tributos, os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos.
Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda, toma e dá, o por mim e por ti, aleluias. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos fizerdes como estes meninos, de modo algum entrareis no céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome o menino tal como este a mim me recebe, mas qualquer que escandalizar e fizer o menino deste errar, um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergesse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é misto que venha escândalo, mas ai daquele homem, por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta ou atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo do inferno eterno. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o, atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno eterno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, se perder, não irá pelos montes, deixando as 99 sem buscar, e a buscar a que se perdeu. E se porventura acha, em verdade vos digo que maior grande e prazer tem por aquela ovelha que estava perdida e foi achada, do que pelas 99 que não se perderam. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e o repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não as escutar, dizei-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será ligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Porque essa é a igreja que eu edifico, essa é a igreja que eu trouxe. Em sua casa 2 ou 3 reunidos, em cada lar, onde estiver, em cada rua, em cada esquina, em cada pé de árvore, estará eu no meio deles. Porque a minha igreja é qualidade, não é uma multidão, não é quantidade, mas a evangélica do fariseu hipócrita, doutrina falsa, de enganador, é multidão. Eles não querem 3, mas quer uma multidão para encher o bolso de dinheiro. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 perdoarás o teu irmão.
Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado o que lhe devia 1000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo prostrou-se e reverenciando seu senhor, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Tem piedade de mim, tem compaixão. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo aquele servo, porém, aquele servo encontrou um dos seus irmãos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se também aos seus pés, lhe rogou, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis atender, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, ficaram muito tristes e foram declarar ao seu senhor que ele tinha perdoado aquela dívida. Então seu senhor, chamando à sua presença aquele servo, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida que me devias. Por que me suplicastes? Não devias tu também igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Aleluias, glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar. Amém. Este é o culto verdadeiro, racional, o culto que cura, o culto que liberta, porque esta igreja foi levantada pelo Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do mar. Inscreva-se nesse canal. Aquela igreja que cobra, que negocia, evangélica, pega 10% que não é bíblico, é satânica, é diabólica. Por isso não escapará nenhum desses pastores. A fornalha está aquecida 7 vezes para todos os pastores e para todos os evangélicos que continuarem a buscar a mentira de Satanás nesses altares evangélicos e a alimentar esses cães gulosos, pastores hipócritas, satânico, diabólico, que se transforma no altar para enganar com a imundície que fazem. Por isso essa igreja convida você a receber a cura do corpo incurável, a doença incurável, em nome desse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. A igreja que honra e glorifica, a igreja que dá de graça o que é dele. Inscreva-se nesse canal, deixe seu link, para que você seja abençoado e receba gratuitamente. Não precisa sair de casa, não precisa ir atrás do cão guloso chamado pastor evangélico, não precisa ir para o templo de tijolo, de covil, de ladrões evangélico, para ser curado, para receber a bênção e para receber a salvação, a libertação do poder das trevas. Você vai receber na sua casa, no seu quarto. Entre no seu quarto agora e realmente receba, porque realmente eu vou dizer a você o que você vai fazer para receber. Não precisa. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, diz o bom pastor, e eu vos aliviarei. Você não precisa fazer tanto sacrifício saindo da sua casa de noite, no poder das trevas de Satanás, para ir atrás do diabo num altar evangélico chamado pastor. Basta no seu quarto, disse o Senhor, e eu te sararei, eu te curarei. Aleluias. Basta crer. Se creres, verás a glória de Deus e serás liberto do sistema diabólico e da escravidão de Satanás. Aleluias.